A palavra de Deus. O Senhor me deu uma palavra para o seu coração nessa noite e para esse domingo, para a igreja do Senhor. E o Senhor tem me feito, essa semana, eu passei em alguns textos, mas ontem, especificamente ontem, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito de uma vida de vitória, né? E uma vida de vitória, ela é resultado de um Deus de vitória, mas também é resultado de uma mentalidade de vitória. E nós temos, como povo de Deus, o Senhor não nos chamou a um estado de estagnação, né? Não, nós fomos chamados pelo Senhor para conquistar, para avançar, e não para estagnar, para viver a mesmice, mas ao contrário disso, para seguir avançando, né? E nós temos um Deus, queridos, de vitória. E Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de intrepidez. A palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo em 2 Timóteo 1,7, olha que lindo o que ele escreveu. Pois Deus não nos deu um espírito, e o espírito aqui é com letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas sim nos dá um espírito de poder, amor e moderação. Observe, o Espírito Santo, ele não produz, queridos, medo e covardia. Se ele não produz medo e covardia, ele produz o contrário disso. Ele produz em nós uma mentalidade de vitória, de avanço e de coragem. E tudo isso vem revestido com poder, com amor e com moderação. Uma outra tradução diz com autocontrole. A palavra moderação é trocada por autocontrole. E nós temos que entender e colocar isso na nossa mente, que a vitória é do povo de Deus. E a vitória está garantida por Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo Paulo que tinha esse entendimento, em 1 Coríntios 15, 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Escute, mas graças a Deus que talvez nos dê a vitória. Só um pouquinho mais de retorno. Mas graças a Deus que talvez nos dê a vitória, que é possível que nos dê a vitória. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Não, queridos, porque somos bons, porque somos melhores, porque Ele dá a condição da vitória. Essa vitória vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia mostra de capa a capa Deus levando o seu povo a um lugar de conquista, um lugar de vitória, um lugar de avanço. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos grandes guerras e grandes batalhas acontecendo ali. Nós sabemos que, baseado na palavra de Deus, que nós fomos chamados para um tempo diferente. O nosso inimigo não são pessoas, não são seres humanos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra as hostes do inferno. Isso fica muito claro e específico em Efésios, capítulo de número 6. Mas quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente encontra ali princípios que nos ensinam como viver uma vida de vitória contra o inimigo das nossas almas. O mesmo Paulo, escrevendo Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, tudo o que foi escrito antes, ele está apontando para o Velho Testamento, ele diz, tudo que dantes foi escrito, ele escreve, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, queridos, ainda que as batalhas que lutamos hoje são diferentes, mas as batalhas registradas no Velho Testamento, elas foram escritas e registradas para nos ensinar princípios preciosos de vitória, princípios preciosos para que a gente rompa e tenha uma mentalidade de vitória. E hoje eu quero tirar princípios de um dos textos que você talvez mais tenha ouvido falar e de uma das guerras mais conhecidas que tem no Velho Testamento. E eu quero falar sobre
a vitória de Josué sobre a cidade de Jericó, muito famosa, todo mundo aqui já ouviu algo, e nós temos hoje novelas que apontam isso, e nós temos filmes, e nós temos literatura, mas eu quero trazer aqui, eu quero ir na contramão, e eu quero trazer princípios de vitória muito simples, de muita simplicidade, e que às vezes são ignorados por nós. Eu quero pegar um texto aqui como base, eu quero ler Josué, na ACF, tá? Josué capítulo 6 e versículo 20, para que a gente leia, e depois eu vou ler alguns versículos no capítulo 6, que é onde registra essa grande vitória. Escute ali, você pode acompanhar comigo. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Quando a gente olha para esta vitória de Josué, e já eu explico melhor ela, que é registrado no capítulo 6, eu preciso dizer que, antes de mais nada, Josué foi, na minha opinião, o maior general de guerra que essa terra já teve. Um homem com uma sabedoria e com uma inteligência e com uma coragem impressionante. Josué, queridos, eu preciso dizer para você que ele assume a liderança do povo de Deus, substituindo um cidadão chamado Moisés. Eu fico pensando o que seria substituir Moisés, né? O grande legislador, o grande líder que arrancou o povo do Egito. Então Josué, ele não apenas pega algo do zero, ele tem que dar continuidade ao legado de um homem, e esse homem é Moisés. E quando Moisés tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, o mar se abre e eles atravessam. E quando Josué assume agora o povo de Deus, a liderança, eles também vão fazer uma travessia que é pouco falada, mas eles vão atravessar o Rio Jordão. E no momento em que as águas do Rio Jordão estão muito agitadas, no momento do ano em que fica muito profundas as águas e muito agitadas. E Deus vai repetir em Josué o mesmo que aconteceu com Moisés, porém de uma forma diferente. Com Moisés, Deus abre o mar e o povo passa, mas com Josué, Deus manda que eles entrem, que eles toquem na água. E quando eles tocam na água, o Rio Jordão, ele se abre exatamente como aconteceu com o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é a travessia famosa, e essa aqui pouco falada, mas o Senhor faz a mesma coisa. E é interessante a gente entender que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, mas de formas diferentes. Porque Deus, queridos, Ele pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Não tente nunca colocar Deus dentro de uma caixa e dizer, Deus só faz assim. Se você fizer isso, você com certeza vai fracassar no seu pensamento, porque Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Deus é Deus. Nós só temos uma certeza, que quando Deus manda a gente fazer algo, não importa a forma, o milagre vai acontecer. Josué atravessa o Rio Jordão, ele chega em Gilgal, e ali há um grande desafio, uma cidade enorme na sua frente, chamada Jericó, um desafio enorme na vida desse homem. Jericó, gente, não era uma vila, Jericó não era uma aldeia, Jericó era uma cidade fortificada. E quando você lê os livros, os registros, e você tem acesso à arqueologia, você percebe que essa cidade tinha uma estrutura, essa cidade tinha um rei, essa cidade tinha uma organização, e essa cidade era cercada por muralhas. E essas muralhas, pasmem vocês, não era um muro, gente, feito de tijolo. Era uma muralha com 12 metros de altura. E em cima dela, de largura, eram 8 metros. Ou seja, podiam andar 6 carros com cavalos, carros de guerra com cavalos, um no lado do outro. 6, só pela largura da muralha, que tinha 12 metros de altura. E os estudiosos ainda dizem que
era uma espécie de muralha dupla, havia um espaço entre as duas. Caso uma fosse ali atravessada, enfim, a segunda estava ali para segurar. Nós estamos falando de uma cidade intransponível. E lá estava Josué com os hebreus, querendo conquistar Jericó com uma palavra de Deus. E Deus dá a Josué uma estratégia silenciosa, e junto com a estratégia que Deus dá uma promessa. Eu preciso dizer isso para você, todas as vezes que Deus coloca um desafio na nossa vida, esse desafio vem seguido de uma promessa. Há uma promessa. Mas eu preciso lhe alertar que entre o desafio que Deus nos dá e a promessa, existe um lugar de guerra, enfim, de mentalidade de vitória, de coragem, para que a gente tome posse dessa promessa e vença o desafio. Ou seja, as promessas de Deus não garantem que nós não teremos problemas. E aqui a metade dos crentes dessa geração para aqui, porque acreditam que uma vez que estão servindo ao Senhor, não terão problemas. Quando na verdade o que o Senhor diz é que você passará pelo vale, mas eu estarei com você. Você passará pelas águas, mas eu passarei com você. Essa é a grande diferença. E Deus sempre nos dará uma estratégia para garantir o cumprimento da sua promessa. E aqui nós batemos num outro problema. É que às vezes a estratégia que Deus nos dá é tão simples que nós desprezamos. A gente gosta, queridos, de coisas complexas e diferentes, para que a gente acredita que esse Deus é tão maravilhoso, tão grande. As estratégias que Ele vai nos dar são estratégias complicadas. E às vezes o Senhor te dá uma estratégia. O Senhor diz para ti, olha, dentro da tua casa, reúna a sua família e ore e me busque. E a gente pega essa estratégia e a gente ignora essa estratégia, porque acha que isso é muito simples. Mas quando alguém chega e diz assim, olha gente, 7 quintas-feiras, nós vamos subir a montanha a pé, e depois da 7ª, então Deus nos dará a vitória. Isso nos atrai, porque isso aí parece que é bem difícil. Então, se é bem difícil, então é aí que Deus vai nos dar a vitória. Mas eu quero lhes dizer que as estratégias que Deus nos dá, muitas vezes são tão simples e nós ignoramos, porque o Evangelho é simples. Achamos que Deus só se revela no relâmpago, e quando muitas vezes não, na maior parte das vezes, a revelação do Senhor, o segredo do Senhor, está num ato de obediência à sua palavra. Mas a gente ignora, porque parece que só obedecer é pouco. Josué tinha uma muralha para transpor. E eu quero lhe dizer que você não precisa me falar absolutamente nada para eu saber que cada um de nós aqui precisa transpor uma muralha. Cada um de nós está vivendo algo diferente. Nós também temos. E as conquistas, queridos, eu vou ser bem sincero para vocês, as grandes conquistas só estarão depois das muralhas. Quando a estratégia chegar de Deus, não ignore as estratégias de Deus. Amém? Quem está entendendo até aqui? Então, quando eu leio esse texto, a gente poderia abordar esse texto dessa vitória de tantas formas. Mas eu quero trazer aqui alguns segredos, alguns princípios de Deus nesse texto, que muitas vezes são ignorados. E nós vamos ler juntos. Só vou ficar no capítulo 6. Então, primeiro o versículo 4, 6:4 e depois o 6:6. Olha o 6:4. 7 sacerdotes, aqui é Deus falando, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. 6:6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Escute isso. A diferença entre o versículo 4 e o versículo 6 está que no versículo 4, Deus está falando com um líder.
com uma liderança, com Josué. E no versículo de número 6, aquilo que Deus falou para Josué, Josué está falando para os sacerdotes. Aqui nós temos um princípio muito simples, mas que se for ignorado, queridos, nós teremos sérios problemas. E o princípio é, seja liderado. Há uma liderança aqui. Deus está falando com Josué, e Josué, na sua liderança, está falando com os sacerdotes. Deus estabelece isso. Entenda uma coisa, toda a conquista precisa de liderança. Não há organização sem liderança. E não é eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus diz isso. Se você ler Provérbios 11:14, diz assim, sem diretrizes, sem direção, a Bíblia diz, o povo cai. E aqui fica nítido, querendo você entender isso ou não, todos nós, e eu me incluo nisso, precisamos ser pastoreados, precisamos de liderança. E Deus estabeleceu isso na sua palavra. E graças a Deus que você mora numa cidade abençoada. Na terça-feira agora, nós tivemos a reunião do Conselho de Pastores aqui em Londrina. E antes dessa reunião do Conselho de Pastores de Londrina, nós tivemos uma reunião antes com a diretoria do Conselho de Pastores e nós tomamos uma decisão que nessa reunião, que seria a reunião de aniversário, porque 10 de outubro de 1943, o Conselho de Pastores foi fundado na cidade de Londrina. Nós estamos comemorando agora, nessa semana, 80 anos do Conselho de Pastores na cidade de Londrina. Queridos, são mais de 80 anos só de organização de pastores que se reúnem, independentemente das suas denominações, para buscar metas e buscar estratégias de Deus para que Londrina fosse evangelizada. E Londrina, ela tem sido alcançada por grandes homens de Deus. E agora, na terça-feira, na festa que teve dos 80 anos do Conselho de Pastores, nós chamamos os pastores entre 70 e 100 anos de vida para serem homenageados. Pastores que muitos deles já não ministram mais, já estão bem cansadinhos, mas nós chamamos esses pastores para honrar esses pastores, entregamos uma placa do Conselho de Pastores, e foi a coisa mais linda ver, enfileirando, tinha um deles ali com quase 100 anos de vida, pastores enfileirando para subirem, a gente colocou umas cadeiras e eles se assentaram. Homens, queridos, que muitos de vocês nem haviam nascido, mas que estavam preparando o solo dessa cidade para que você fosse alcançado por Jesus. Homens que dedicaram as suas vidas, homens que não tiveram as suas vidas por valiosa, como Paulo mesmo diz, e como Paulo escreve, homens que se dedicaram, homens de Deus. E eu estava ali, e eu fico todo feliz quando eu tenho a oportunidade de estar perto desses homens. A gente precisa entender que nós precisamos ser pastoreados, e eu me incluo nisso, como disse. Tem uma frase que eu acho fantástica, que diz que pastor que não tem pastor, não pasta. Ou seja, até os pastores precisam ter pastores. Né? Há uma linha, e é isso que nós temos buscado nessa cidade, gente. Essa unificação, caminharmos juntos, porque todos servimos o mesmo Deus. Nós também temos os nossos pastores. E vocês sabem disso, pastor Davi, pastora Mônica, pastores que nos pastoreiam. E nós sabemos que o lugar de conquista sempre passará por baixo de uma liderança. Então eu vou dar um conselho para você assim, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Se você não vai com a minha cara, não tem problema. Você pode procurar um outro lugar, mas o importante é que seja pastoreado. Seja pastoreado. E existem homens de Deus ainda, porque tem um monte de homens que se dizem pastores e não são pastores, são lobos. Mas debaixo da graça de Deus, existem homens de Deus levantados nessa cidade. Londrina tem uma estatística, não sei se você sabe disso, mas Londrina tem mais de 1.000
igrejas. São mais de 5.000 pastores. E você pode pensar assim, pastor, é muita coisa. Eu acho é pouco. Quando você pega uma carne para temperar ela, você não joga sal só numa ponta e noutra ponta. Jesus nos chamou de sal da terra. Então, quanto mais igrejas estiverem dentro dessa cidade, evangelizando, salgando essa cidade, mais feliz para a glória de Deus essa cidade será. Observe que o que Deus está apontando aqui, a arca deveria ser levada pelos sacerdotes. A arca é o símbolo da presença de Deus, mas os sacerdotes são o símbolo da autoridade de Deus. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. A muralha vai cair, mas aceite ser guiado, ser pastoreado, ser liderado. Todos nós precisamos de uma igreja, todos nós precisamos de uma família para pertencer. E Deus estabeleceu isso como um propósito da nossa vida. E alguém pode olhar para mim e dizer, pastor, tranquilo isso daí, porque eu já sei disso e eu estou sendo pastoreado. Glória a Deus por isso. Então, para você, eu também tenho um conselho, obviamente usando a palavra de Deus, Hebreus 13:17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque os líderes cuidam de vocês como aqueles que prestarão conta. Por isso, obedeçam-lhe, para que o trabalho dos líderes seja uma alegria e não um peso. Porque se for um peso, isso não será de proveito para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, primeira coisa, seja liderado. Está aqui um princípio. Segunda coisa, sempre que Deus te disser algo, valorize os detalhes. Gente, valorizem os detalhes. Tudo que Deus diz tem um propósito. Quer ver só? Põe no 4 aí, versículo de número 4, e nós vamos ler junto. E 7, leia comigo as duas primeiras linhas. E 7... Amém. Amém, amém, amém. 7 sacerdotes levarão cada um uma buzina ou uma trombeta, dependendo da tradução, de chifre de carneiro. A gente lê isso aí e diz, legal. Mas, querido, tem algo aqui nessas duas linhas. Existiam 7 tipos de trombetas, você pode chamar como você quiser, de buzina, como chama essa tradução. Existiam 3 tipos. Uma de prata, uma de ouro e uma de chifre de carneiro, que Deus estabeleceu. Escute isso. A de prata é uma buzina usada única e exclusivamente para a guerra. Era uma convocação para a batalha, então ela tinha um sonido diferente por ser de prata. A segunda, a buzina de ouro, ela só era usada e tocada numa solenidade religiosa, ou seja, numa convocação à oração, ao jejum e ao arrependimento. Quem entendeu isso, amém? A de prata, convocar para a batalha. A de ouro, uma convocação ao jejum e à oração, ao arrependimento. Só de eu te falar isso, você já percebe agora que parece que tem alguma coisa errada. Porque se eles estavam diante de uma cidade, de uma guerra iminente, deveria ser a de prata. E deveria ser tocada, porque é uma convocação à guerra. Ah, mas é impossível. Então toca de ouro, porque nós vamos fazer uma convocação à oração e jejum. Mas eles tocam a de chifre de carneiro. E a de chifre de carneiro só era tocada quando era um convite para a festa. A muralha está de pé. Nós não conquistamos nada. E Deus manda tocar a buzina de chifre de carneiro. Deus está dizendo, toca para fazer festa. Não, Senhor, acho que tu errou. Nós temos que tocar a de guerra, a de prata. Ou a de jejum, que é a de ouro. Mas o Senhor manda tocar a de buzina, a buzina, né, como diz ali, de chifre de carneiro. Gente, a muralha não tinha caído. Jericó continuava intransponível. Mas Deus manda circular a cidade tocando uma buzina de chifre de carneiro para a festa.
Qual que é o detalhe aqui? O detalhe aqui, queridos, é: prepare-se para a festa antes da vitória, porque a vitória é certa. Deus está dizendo, queridos, meus filhos, podem tocar a buzina da festa, porque quando eu digo que a vitória será sua, já pode festejar antes. Gente, isso é uma mentalidade completamente diferente. Escute o texto que eu já citei aqui, 1 Coríntios 15, 57, mas eu quero ler o 58 também. Escute: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bandeira. Aí ele diz assim: portanto, olha a mentalidade, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ao Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho nunca será inútil. É um lugar onde Deus diz: pode festejar, porque em Jesus a conquista é certa. Quando a promessa é de Deus, celebre. Olha o que diz o versículo de número 2. Versículo de número 2. Então, querido, olha aqui para mim. Isso, Jean, comigo aqui. Versículo de número 2. Então, disse o Senhor a Josué: olha, outra tradução diz: fique sabendo. Outra tradução diz: saiba. Outra tradução diz: tenha certeza. Mas deixa eu destacar aqui, essa tradução diz: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus homens valorosos. Deixa eu destacar a tradução: saiba. Deus está dizendo: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Isso é maravilhoso. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem muro caído, mas saiba. Sabe o que isso significa? Que ainda que uma muralha esteja diante de mim, eu sei que ela cairá, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Deus está dizendo: saiba. Ele está dizendo: não importa o que aconteça depois que a promessa foi feita, fique com a promessa. Ele está dizendo: não meça promessa com circunstâncias, porque a promessa de Deus não depende de circunstâncias. Então, olha, eu realmente não tenho a menor ideia. Eu não sei qual que é a sua muralha, nem onde ela está. Eu não sei se a muralha que você tem que transpor está lá na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio. Eu não sei se é com o seu patrão, eu não sei se é com um juiz que precisa assinar algo, eu não sei se é uma causa, eu não sei se é nos teus relacionamentos, eu não sei se é no seu casamento, se é na criação dos seus filhos, se é nos relacionamentos familiares, eu não sei se é com um diagnóstico médico, eu não sei qual que é a sua muralha, mas entenda uma coisa: em nome de Jesus, o Senhor está contigo, e ainda que seja absurdo eu dizer, celebre e se alegre, porque a vitória é sua, para a glória de Deus. Que princípio precioso! Reconhecer os pequenos detalhes. Terceiro princípio, muito simples, está diante de nós. Versículo de número 3, você vai acompanhar junto comigo. Diz assim: marche, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Escute só. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a. O que está escrito ali? Uma vez. Assim fareis por quantos dias? Queridos, o exército foi convocado e marchou ao redor da cidade uma vez, durante 6 dias. Deus estabeleceu um tempo. E o próximo princípio é muito simples. Tudo tem um tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo estabelecido para tudo.
Deixa eu falar uma coisa que vai contra a ansiedade dos nossos dias. Descanse no Senhor. O homem, a mulher não tem controle sobre o tempo, mas Deus, Ele é o Senhor de todo o tempo. Aliás, queridos, o nosso tempo, que é o Cronos, que é o tempo que está aí no seu relógio, que é o tempo que está aqui no seu celular, que aparece aí para você, isso é o Cronos, é o tempo humano, contado por horas e por minutos. Mas Deus, queridos, está fora do Cronos. Deus está no Kairos, que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então a gente, agitado no nosso Cronos, se apavora com o tempo de Deus. Mas eu quero lhe dizer que Jesus saiu do Kairos. Ele deixou a sua glória e entrou no nosso Cronos. Viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. Escute, ele saiu do Kairos para entrar no nosso Cronos, para que através da sua morte, ele nos tire do Cronos e nos leve para o Kairos, uma vida eterna com ele. Olha que precioso isso. Vamos aplaudir o Deus do tempo. O Deus do tempo. Deus falou assim: rodeia 6 dias, não faz pela metade, siga o tempo de Deus, faça como Deus mandou fazer. 6 dias, não aconteceu nada, pastor, nada aconteceu em 6 dias, será que Deus não está fazendo a gente de tonto? Será que Deus está olhando para a gente? Quantas vezes a gente reclama, mas a caminhada pela fé não espera sinais visíveis. Quem está entendendo isso, amém? Até aqui? Observe agora o versículo de número 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo. Olha lá, porém, ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga, gritai. Então gritareis. Olha isso. Deus manda ficar em silêncio. Fique em silêncio. Quando eu mandar gritar, você grita. Se não, fique em silêncio. Fique em silêncio. Diga para quem está perto de você: fica quieto. Fica quieto. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho, de um profeta na Bíblia chamado Ezequiel. Deus chamou ele para ser profeta. Ele é o profeta Ezequiel. E quando Deus chama Ezequiel para ser profeta, Ezequiel fica mudo. 7 anos o cara ficou mudo. Para que Deus chamou ele? Para ser o quê? E profeta faz o quê? Qual que é o sentido disso? Eu estou te chamando para ser profeta, você vai ficar mudo. É que durante esses 7 anos, todas as vezes que Deus abria a boca no céu, a mudez de Ezequiel era curada. Deus falava, Ezequiel falava. Deus falava, Ezequiel falava. Quem está entendendo? Quando Deus parava de falar, Ezequiel, acabou. Não falava mais nada. Ficava mudo de novo. Quem está entendendo isso? Deus fala, Ezequiel fala. Deus para de falar, Ezequiel fica mudo. Olha que coisa interessante. Deus, através de Ezequiel, nos traz o mesmo princípio. Quando eu falar, você fala. Se eu mandar, você faz. Se eu não mandar, não faça. Se eu não falar, não fale. Quem está entendendo? Agora escute aqui. Se a gente só falasse quando Deus falasse, quanto tempo a gente ia ficar mudo? Acredito que tem gente que ia dizer: pastor, eu acho que eu nunca falaria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala, é Deus falando? Quando você fala, é uma palavra que vem de Deus? Ou quando você fala, querido, você explode para tudo quanto é lado? Nada daquilo que vem do Senhor? Observe a ordem de Deus. Fiquem quietos. E só gritem quando eu mandar vocês gritarem. Olha um lugar de obediência.
E eu preciso dizer isso para alguém aqui nessa noite. Os inimigos têm se alimentado das tuas palavras. Por isso, fique quieto. Fique quieto, porque é um momento de silêncio. Mas ficar quieto, ouvindo a buzina de chifre de carneiro é diferente. Eu estou quieto, Deus mandou ficar quieto, mas eu já ouço o chamado para a festa da vitória. É diferente, muda. É o momento do silêncio. O silêncio é a linguagem do sábio. O silêncio é a linguagem do sábio. Quem lembra do Salmo 46:10? O que o Senhor diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como que eu sei se Deus é Deus? Quando eu me aquieto. Como que a gente pode deixar Deus tomar a frente se a gente não para de falar um segundo sequer? Deus manda rodear a cidade. Deus manda rodear aquilo que eles tomariam posse. É como se Deus dissesse: marca, estabeleça, conquiste pela fé. Para o próprio Ezequiel, que eu citei aqui no capítulo 4 de Ezequiel, Deus manda Ezequiel pegar um tijolo, ele está a 1.600 quilômetros de Jerusalém, escrever Jerusalém no tijolo, e começar a profetizar sobre a cidade, e usar aquilo como um ponto de fé, aquela peça como um ponto de fé. E nós oramos, queridos, quantas vezes oramos sobre a bandeira do Brasil, a bandeira do Paraná, sobre o mapa da cidade de Londrina, porque eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar uma novidade, nós vamos ganhar essa cidade inteira para Jesus. Então ore por sua família, ore pelo seu casamento, ore pelo seu trabalho. Ah, pastor, ninguém ouve a minha oração. Ninguém mesmo, mas Deus ouve. Ninguém mais do que o Senhor. Rodeie. Antes de tomar posse de forma material, Deus está ensinando eles a tomar posse de forma espiritual, pela fé. O Senhor está mandando eles tomarem posse. E a fé, queridos, eu não sei se você sabe disso, a fé é a porta que conecta o material com o espiritual. Queridos, o culto é uma brecha que Deus abre na eternidade. Dentro de um culto a Deus, você entra nesse lugar da eternidade de Deus e você descobre que a sua vida vai muito além, você sente essa confirmação, que a sua vida vai muito além da vida que você está vivendo aqui, porque Jesus não morreu para que a gente vivesse somente nessa terra, né? Aliás, Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15:19, ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens se esperarmos de Jesus somente para essa vida. Deus nos deu uma vida eterna, e a fé é esse lugar onde eu estou aqui, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, a muralha está de pé, a cidade é intransponível, mas eu abro a porta da fé e entro no lugar, no Kairos de Deus, no lugar espiritual, onde aqui no espiritual os meus olhos da fé se abrem e eu recebo a vitória, volto para o material e tudo se materializa para a glória de Deus. A fé é isso, meus queridos irmãos. Não é uma fezinha para pensar em alguma coisa, tem que ter aí um pensamento positivo. Não. É um lugar espiritual onde a gente acessa. Escute, se não for gerado dentro de você primeiro, não será gerado para você. Quem está entendendo? Aquilo que você precisa tem que se tornar real para você primeiro. E depois, então, você alcançará isso. Nós oramos, mas não cremos. Significa que não foi gerado. O Senhor está dizendo: rodeia, enxerga, contempla. Porque a conquista é sua. Quanto mais você rodear, mais familiar fica, menos gigante se torna. Vocês estão entendendo isso? Amém? E então, querido, chega o 7º dia. Observe o versículo de número 4. No 7º dia, 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. No 7º dia, marcharão 7 vezes. Agora observe, não é a marcha que fez o muro cair. Não é a trombeta sozinha que fez o muro cair. Não é o grito sozinho que fez o muro cair.
mas é um Deus que olha para a obediência daquilo que Ele mandou fazer e faz o milagre. Escute, como você olha para a sua muralha? Se você estivesse na frente de uma muralha de 12 metros no pé dela, como você olharia para ela? Assim. Sim ou não? Intransponível. Mas eu quero lhe dizer que você serve um Deus que olha a muralha assim. A gente olha assim, mas Deus olha assim, porque Ele está assentado num alto e sublime trono. As muralhas, querido, tem um mistério aqui tremendo. As muralhas, elas não caíram para dentro. Eles marcham, eles tocam a buzina, eles gritam e as muralhas caem. Querido, as muralhas não caíram para dentro, porque senão os 4 cantos das muralhas iriam manter pedaços em pé. As muralhas não caíram para fora, porque senão cairia em cima deles que estavam rodeando as muralhas. As muralhas entraram em pé para dentro da terra. Queridos, se você for em Jericó, existem lá as ruínas da cidade de Jericó. E eles não conseguem explicar como tem, nas escavações, um muro inteiro debaixo da terra. Aliás, eles não explicam, mas eu explico. Queridos, a muralha não caiu para dentro, porque não foi o povo que fez a muralha cair. O povo apenas obedeceu. As muralhas não caíram para fora, porque ninguém de dentro empurrou. As muralhas foram empurradas de cima para baixo, para dentro da terra. As muralhas foram empurradas de cima para baixo, para dentro da terra. Não ficou uma montanha de 12 metros que eles tiveram que escalar para avançar na cidade. Quando as muralhas entraram na terra, o Senhor disse: conquiste a altura do chão. Não caiu para dentro, não caiu para fora, mas foi empurrado para dentro. Porque quem fez, queridos, foi Deus, aquele que está nas mais altas alturas e que se assenta no mais alto trono. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando soaram a trombeta, versículo 20. Quando soaram a trombeta, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. As muralhas desceram. Tem gente que grita e o muro não cai. Aliás, deixa eu falar isso para alguém. Não adianta gritar. Não adianta gritar, a gente está tão agitado. A gente grita com tudo, a gente grita na rua, a gente grita no trânsito, a gente grita em casa, a gente grita nos nossos relacionamentos, a gente grita no trabalho. Não adianta gritar porque não é o grito que derrubou a muralha, o que derrubou, o grito que derruba a muralha, queridos, não é um grito de uma alma raivosa. O grito que derruba a muralha é o grito de uma vida de obediência. Se a sua vida for uma vida de obediência a Deus, então você erguerá a sua voz e as muralhas cairão pelo poder que há no nome do Senhor. Deus só derruba muralha. Você não vai querer ouvir isso, mas vou falar mesmo assim. Deus só derruba muralha de quem estiver debaixo de obediência. Lembram do que Samuel disse para Saul, 1 Samuel, capítulo de número 15, 22, o que ele disse? Melhor é obedecer do que sacrificar. Observem, as últimas 2 linhas. O povo, a terceira linha, o muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade. Cada um em frente de si. E tomaram a cidade. Tem uma tradução, queridos, que diz assim: ataque cada um do lugar onde estiver, cada um de frente de si. O que eu percebo aqui é que se eu estou aqui, o Senhor está dizendo, conquista o que está na sua frente. Cada um ataque de frente de si. Cada um ataque aquilo que está na sua frente. Cada um conquiste o seu pedaço. Aquilo que está na sua frente. Coloque aquilo que está na sua frente como uma conquista que Deus está te dando. Mas sabe o que eu percebo hoje? Eu percebo que enquanto, ao invés de conquistarmos, nós nos preocupamos com as pessoas que estão do nosso lado estão conquistando. Mas peraí, esse aqui está conquistando aquilo ali, e aquele lá, aquilo lá, e aquele outro também. E o Senhor está dizendo, para com isso.
Conquista o que está diante de você. Para de usar a comparação, conquiste. Eu não estou vendo cair, mas Deus está te dando. E hoje, a gente não tem mais gratidão no coração. Porque às vezes Deus nos dá algo e a gente conquista, mas a gente vai para uma rede social e percebe que alguém está tendo uma conquista maior e você nem sabe se é daquele jeito mesmo. E aquela conquista maior de alguém murcha a sua, diminui a sua. E o seu coração, ele deixa de ser grato a Deus. E queridos, Deus, se o seu coração, aliás, para quem não é grato, nunca terá o suficiente. Nós só somos gratos quando temos o suficiente, quando reconhecemos isso. Então a gente se preocupa com a conquista de todo mundo e não conquistamos aquilo que está diante de nós. A muralha, queridos, ela vai cair. Conquiste aquilo que está diante de ti. E aqui eu vejo 3 resultados de obediência. Vou gastar 10 segundos com cada um. O primeiro, ninguém foi ferido com os entulhos da muralha. Porque quando você está na direção do Senhor, o seu coração não é ferido. Porque você é curado diante de Deus. Segundo resultado da obediência, não ficou uma montanha de entulhos para eu escalar. Porque quando Deus faz tudo perfeito. Você já tentou fazer alguma coisa que não está dando certo, mas você vai insistindo. Queridos, não há peso naquilo que Deus nos dá. A família de Raabe, que é a mulher que recebeu os espias na cidade, ela foi salva, foi a única família salva naquela batalha. Porque quando você obedece a Deus, Deus honra os compromissos que você assumiu. Deus cuida de tudo. Sabe qual que é o resultado disso? Receba essa palavra. Se você viver uma vida de obediência a Deus, você não será ferido. Os seus compromissos serão honrados e o território será conquistado para a glória de Deus. É entender, e aqui eu termino, que toda obra do maligno, ela cairá diante de nós. Muralhas cairão na sua vida. Ontem foi um Jordão que teve que ser atravessado milagrosamente. Mas olha você aqui. Deus te deu uma vitória ontem, Deus te dará as vitórias que estão diante de você. E eu repito, eu não sei quais são as muralhas que você está enfrentando. E aliás, ninguém sabe. É só você e Deus. Talvez um esfriamento, talvez um cansaço, talvez um vício, talvez uma amargura, uma briga. Mas toda muralha, toda tristeza, ela cai no chão diante do Senhor. Toda opressão, toda palavra de maldição, toda obra preparada, toda ferramenta preparada, porque nós podemos avançar e conquistar, e que o Senhor possa derrubar, querido, toda muralha nas famílias, nos casamentos, na criação dos filhos, nas nossas casas, no trabalho. Escute o que eu vou lhe dizer, em nome de Jesus. Deus é maior do que a muralha. É isso que importa. Pastor, eu não sou maior do que a muralha, mas você não está sozinho. Deus está contigo. Eu quero terminar citando aqui o Salmo de número 18 e alguns versículos. Escute o versículo de número 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Escute agora versículo 29. Toma esta palavra. Com o auxílio do meu Deus, eu posso atacar uma tropa. E com o meu Deus, eu posso transpor as muralhas. E o mais lindo que Deus não está dizendo assim, você vai pular a muralha. A muralha eu desço, você só transpõe. Eu desço a muralha, você transpõe.
Eu desço, você conquista. Você obedece, eu desço, você conquista. Quem está entendendo isso, diga amém. Toda vez que se fala da conquista de Jericó, a gente fica no capítulo de número 6. Você já deve ter ouvido outras pregações a respeito de Jericó. E eu quis trazer aqui princípios que tocaram meu coração. Mas todas as vezes que a gente vai pregar sobre Jericó, eu terminei a palavra, a pregação, e o Senhor trouxe algo para mim. Ele disse, no capítulo 6, o capítulo 6 começa com uma instrução minha a Josué. E tudo isso que eu preguei aqui nessa noite. Mas há algo que acontece antes da conquista de Jericó. Antes da primeira instrução. É um encontro meu com Josué. E talvez aqui, querido, seja um motivo de muitos de nós ouvirmos pregações como a que você acabou de ouvir. E você olhar e dizer assim, isso é uma ilusão. Isso é uma utopia, isso é inalcançável, eu não alcanço isso. Eu nunca alcancei. Porque a maioria de nós fatia a palavra. A gente ouviu uma palavra como essa que você ouviu aqui. E você diz amém, entendi. Mas não dá certo comigo. E com esse sentimento, então eu fui levado àquilo que aconteceu antes do capítulo 6. E o que acontece antes do capítulo 6, para que você possa viver o capítulo 6, é um encontro de Deus com Josué. Deus teve um encontro com ele. E eu quero ler esse encontro e eu vou terminar aqui. Josué 5, 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, escute, em nome de Jesus, levantou os seus olhos e olhou. Onde que ele estava, gente? Perto de Jericó. Ele estava olhando a muralha. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada, e chegou-se a Josué. E Josué lhe pergunta, és tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. Ele fez uma pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Segura aí. Que diz meu senhor ao seu servo? Esse príncipe do exército do Senhor é uma teofania. É Jesus aparecendo no Velho Testamento. Pastor, como você prova que é Jesus no Velho Testamento? Porque Josué o adorou, e anjo não recebe adoração, só Deus recebe adoração. Josué se prostra com seu rosto na terra e o adora, e lhe diz: que diz meu senhor ao meu servo? Escute, o que tu tem para me dizer? Vamos para o último. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Leia comigo o que está escrito ali no final. E fez. Ponto. Eu preciso terminar dizendo para você: ninguém jamais, eu não vou mentir para você jamais vai entrar num capítulo 6, onde muralhas cairão, sem entrar pela porta dos últimos versículos do capítulo 5. Qual é, pastor? Um lugar de humilhação. Josué se prostra, Josué adora, Josué obedece. Escute, humilhação,
prostração, arrependimento, seguido de adoração e obediência. Ele se prostrou, ele adorou e ele perguntou: o que dizes, o meu Senhor, a esse aqui? Nós jamais alcançaremos as muralhas caídas se não entrarmos nesse lugar primeiro. Mas olha que lindo, ele se humilha, se prostra, ele adora, e Jesus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque depois que você teve esse encontro comigo, qualquer lugar se torna santo. Ele estava ali, não era santo, mas depois do encontro Jesus disse: tira a sandália do pé, porque o lugar que tu está é santo. Sabe o que isso significa? Que quando nos humilhamos, adoramos e obedecemos, onde você colocar o seu pé é na sua casa, será um lugar de santidade, de paz, para a glória de Deus. Será no seu negócio, será entre os familiares, onde você for. Deus torna lugares comuns em lugares especiais para aqueles que têm um encontro com Ele. Quem está entendendo isso, diga amém.